Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui porque vocês gostam de fotografia e eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser incrível, porque eu convidei Manu Rigoni. Oi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, com o Douglas, que está aí no backstage, né? E muito grata pelo convite, espero que seja um bate-papo bem massa aqui. O papo eu tenho certeza que vai ser bom porque eu já conheço o seu trabalho. Não vou dizer com profundidade, mas eu sou encantado com o que você faz em fotografia de família, fotografia documental. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai ser muito proveitoso, inclusive para quem se interessa por esse segmento da fotografia. Então seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu não posso deixar de lembrar que o Fotoprosando é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Recife Image, locadorafotográfica.com e Escola Pernambucana de Fotografia. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, muito obrigado. Manu. Bora lá. Bora lá. Você é fotógrafa, Sim. documental de família. Também. E esse é um segmento muito específico da fotografia, que eu acho que tem muito pano para manga, assim, para a gente conversar sobre fotografia de maneira geral. Só que antes de a gente começar a falar sobre o teu trabalho, eu queria saber o que é que você fazia antes de ser fotógrafa. Conta aí pra gente como foi esse teu início. Minha gente, a fotografia, eu acho que ela sempre esteve na minha vida. Sempre. Eu não lembro, eu acho que eu não vivi nada antes de estar na fotografia. Eu sempre trabalhei com fotografia e eu sempre tive um contato muito próximo com a fotografia. Graças à minha mãe, eu sempre falo que a fotografia documental é a primeira que a gente tem contato, que é dentro de casa. A minha mãe sempre foi uma pessoa que amou, sempre fotografou muito a gente, muito mesmo. Na época do filme, dos 36 filmes, sabe? Kodak. Qual o nome da tua mãe? Dona Nete. Dona Nete é viva ainda? É. Abraço, Dona Nete. E muito obrigado, fotografia viu? ainda. E, enfim, ela sempre fotografou muita gente e eu tenho essa memória afetiva da fotografia, né? E eu sempre, todos os meus trabalhos envolvem de alguma maneira o interno, a fotografia vernacular, a fotografia, né, que a gente tem o contato primeiro, que é em casa. Então eu comecei graças a esse contato que a minha mãe sempre deixou muito próximo da gente, que sempre foi a fotografia de família, né? Eu comecei em 2006, faz um bom tempo, faz a conta aí, que eu sei o ano, a conta é difícil. Mas eu comecei em 2006, eu já trabalhei em muitas áreas da fotografia. Quando você diz que começou em 2006, foi quando você reconheceu que seria a partir dali uma profissão? Ou foi teu primeiro contato com o estudo da fotografia? Eu comecei a trabalhar antes de estudar fotografia. Eu era laboratorista, foi meu primeiro trabalho. Ah, que incrível. Foi por isso que hoje eu tenho um contato massa assim, com a fotografia analógica ainda. Foi meu primeiro trabalho, foi laboratorista. Eu revelava filmes no interior de Mato Grosso. Então, que incrível, que maravilha. Foi. Aí eu fiquei 2 anos só revelando filmes e nesse meio tempo, assim, como eu gostava muito de fotografar, a minha chefe falou assim, pô, você gosta de fotografar, você não quer qualquer hora começar a usar o estúdio aqui pra você fazer umas fotinhas? Eu falei, pô, vou tentar. E foi assim, com o incentivo dela, assim, à noite, quando você quiser treinar, fazer alguma coisa fora do seu horário de trabalho. E eu já fotografava em casa, né? Comecei a fotografar um pouco em estúdio, aí comecei a sair, comecei a experimentar, já na época digital, já tinha uma digital nesse momento. E fui andando, fui para a faculdade, entrei na Universidade Federal de Mato Grosso, morei em Cuiabá por 10 anos, trabalhei em assessoria, em jornal, trabalhei em várias áreas da fotografia, até que quando eu mudei para o Recife, eu ainda fazia casamento. Fiz muito casamento, muito mesmo, assim, se eu tentar... Fotografia de casamento é fotografia de família também, né? É, fotografia de família, é um momento de família, mas eu digo especificamente que os momentos do nascimento de uma família, né, do parto até, enfim, passando gestação, passando os primeiros anos de uma família, eu dividia com a fotografia de evento, que era o casamento, né? Quando eu mudei para o Recife, fazem 4 anos, eu mudei em 2018,
foi que eu tomei a decisão de não, agora eu preciso seguir com o que eu quero, que é a fotografia de família sem o casamento. A fotografia de casamento é algo que, não sei se você já teve contato, né? É algo que a gente precisa ter uma dedicação. É suado. É quase que uma dedicação exclusiva. E assim, eu não conseguia me dividir entre a fotografia de casamento, fotografia de parto, fotografia disso, fotografia... Não. A fotografia de casamento é a fotografia de um rito de passagem da família, que é muito importante para a família, porque faz parte da história. Total. E para o fotógrafo é extremamente desgastante, é suado. Muito. Quem é fotógrafo de casamento sabe que assim, é muito gratificante, mas exige um empenho e uma entrega muito grande por parte. É uma dedicação. Dedicação até física mesmo, né? Fotografar um casamento é guerra. Isso que me pegou muito, a minha dedicação física, assim, Não, gente, não é nem por preguiça as coisas não, mas é cansativo. Era muito. Eu fazia sexta, sábado, domingo, era sem parar, por anos a fio. Então, quando eu mudei pra cá, vim com o meu esposo, né? Eu decidi, não, agora é a hora, já que eu vou mudar, eu vou encarar, eu vou fazer só fotografia de família sem o casamento. Foi, veio pandemia, veio tudo. Continuei fotografando desde o parto até os primeiros anos de vida. E eu acho que, com o passar do tempo, o nosso trabalho ele vai amadurecendo mais na nossa cabeça, né? Eu acredito que isso aconteça com todo mundo, né? E isso foi amadurecendo a minha. Eu falei, não, ano passado eu decidi que eu não ia mais fotografar o parto. Eu já estou fazendo assim, do começo eu parei... Eu já ouvi dizer, eu não lembro exatamente em que contexto era, mas parece que o desenvolvimento da sua carreira, ele culmina em você estabelecer tudo que você não quer fazer. Exatamente. É exatamente isso. Essa é a minha frase. Assim, eu fui fazendo assim. Funila, chega um momento que você acaba encontrando aquilo que encanta você. Exatamente. Mais do que todas as outras coisas. Eu acho que todas as profissões, né? Tudo a gente precisa ter, assim, a gente precisa saber o que a gente quer. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente precisa trabalhar para pagar conta. Eu também trabalho para pagar conta, todo mundo faz isso. Mas tem que ter algo que brilhe em nossos olhos, sabe? De fato. E eu comecei a trabalhar muito mais voltado aos meus projetos autorais. E aquilo começou a brilhar meu olho. Eu falei, não, pera lá, eu preciso me dedicar mais a isso, a esses projetos, a essas pesquisas, que isso brilha meu olho hoje. E a fotografia documental de família, que cada dia que passa, cada dia que eu fotografo, tô com uma família, eu percebo quanto é aqui que eu tenho que estar, sabe? E luto também para que a fotografia de família, a fotografia documental, essa fotografia íntima seja valorizada tanto quanto uma fotografia de eventos grandiosos, sabe? Tanto quanto a fotojornalismo tem no mundo, sabe? Esse era um assunto que eu queria falar mais na frente, mas eu acho que você me deixou um gancho muito interessante. Quando você diz que luta para essa fotografia de família, essa fotografia documental ganhar força, eu acho que aí nessa luta tem também uma questão relacionada à organização coletiva de quem tem esses mesmos interesses. Total. Eu sei que você é cofundadora de alguma coisa relacionada, acho que é o FDF Brasil. Fala um pouquinho mais pra gente sobre o que é o FDF e como é que foi a fundação dele aqui pra gente, que eu acho que é essa organização coletiva, seja lá qual for o segmento, ela é importante para o fortalecimento desse segmento em si. E eu acho, mano, que vale muito a gente reforçar isso para quem estiver assistindo a gente, que esse nosso crescimento dentro da fotografia, ele é muito mais acelerado quando a gente está organizado coletivamente. Então a tendência é que a gente consiga resultados e consiga chegar em lugares que a gente não conseguiria só. Total. Então conta pra gente mais um pouquinho sobre o FDF. Primeiro que o trabalho do fotógrafo, você vai concordar comigo, é um trabalho muito solitário, né? A gente fotografa, a gente produz, a gente pensa, a gente pesquisa, edita, o editar nem tanto, mas a gente trata sempre sós, né? E eu sempre fui uma pessoa muito coletiva. Eu sou dessa ideia que a gente vai muito mais longe quando a gente troca, quando a gente escuta, quando a gente fala.
E o FDF nasceu dessa vontade, que eu e uma amiga, que também é fotógrafa documental em Brasília, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente dividia de mesmas... as mesmas inquietações, angústias. E os mesmos sonhos, assim, pô, a gente quer ver coletivos de fotografia. A gente via fotografia de documental de família, principalmente, em concursos misturados com fotografia de casamento, com fotografia de família mais produzida, mais posada. A gente falava, caramba, ela está sendo meio que escondida aí no meio. Escondida não, mas acaba que passa ficava secundário, né? Não era protagonista das coisas ainda, né? E aí a gente falou, não, tem muita gente no Brasil fazendo esse trabalho, a gente precisa reunir essa galera para a gente começar a um apoiar o outro. Pô, o que você está fazendo aí no Sul que pode funcionar aqui no Nordeste? O que funciona lá no Norte que pode funcionar no Sudeste, por exemplo? A gente precisava de um lugar para fazer essa troca. E começamos, eu e ela, viemos mais 4, aí vem mais 2, aí vem, hoje nós somos 100. Nós fechamos em 100 justamente porque a gente quer ter essa ideia de família, de estamos nos apoiando. Eu e ela somos sozinhas na administração do FDF. Então a gente quer dar atenção, a gente quer estar sempre nos encontros para mostrar que juntos a gente vai mais longe, com certeza, né? Bacana. E como é que acha o FDF? O fdfbrasil.com.br. Tá lá. Galera, visita lá. No e como site. É que faz para se tornar membro? Hoje a gente está com uma lista fechada, porque a gente já chegou no 100, então a gente está nesse. Um sai, um fala, não, vou dar um tempo, renovo daqui 2 anos. Mas é só entrar no site, pedir para se tornar membro, a gente faz uma avaliação do portfólio, por quê? A gente quer pessoas que tenham trabalho documental já em desenvolvimento, que tenham pelo menos a intenção de entrar no ramo da fotografia documental de família, sabe? E a gente desenvolve junto com os membros projetos autorais, exposição, sempre focado na fotografia documental de família no Brasil. Maravilha. Toda vez que eu vejo falar de fotografia documental, Manu, eu sempre vejo, posso até estar equivocado, posso estar sendo muito superficial na minha afirmação, mas eu vejo que é uma fotografia que é muito carregada de profundidade, de conceito, de narrativa, e, para além da questão do conceito, ela é uma fotografia desconectada de critérios estéticos comerciais. É uma fotografia que de cara você percebe que tem narrativa, tem poesia, mas não é aquela fotografia com um padrão comercial que a gente está acostumado a ver. Aí, para além dessa diferença estética, o que é que faz a fotografia documental ser diferente da fotografia comercial que a gente vê sendo oferecida como serviço por aí? A fotografia documental, primeiro que ela tem o mínimo de intervenção do fotógrafo. O mínimo. Eu falo que é impossível eu ser uma pessoa que vou fotografar uma família e ser invisível. Isso eu sou completamente contra. Eu não consigo. Do momento que eu entro numa família, essa família me convida, eu estou fotografando ela, eu já estou lá. Então, quando eu falo, eu sou invisível, eu estou tirando de mim um peso de ter pelo menos um respeito e empatia com essa família que eu vou fotografar, né? Então, invisível não tem como. Mas a gente tem sim o mínimo de intervenção. E esse mínimo de intervenção é a direção. É a direção tanto externa, que seriam luzes, né, flashes, enfim, e a sua direção de direcionar o que essa família vai fazer agora. Não tem isso? Não tem isso. O que tem muito, que acontece, por exemplo, acontece muito no meu trabalho. Eu fotografo uma família no momento dela. Eles me chamam, pô, mano, eu quero fotografar uma manhã, num café da manhã da minha família. Ela já sabe que eu vou na casa dela, então ela mesma vai dirigir e fazer um café da manhã, que talvez não seja o café da manhã do dia a dia dela, mas é um momento que ela vive com a família e que eu vou fotografar. Enquanto eu estou no café da manhã com essa família, que eu também me incluo nesse café da manhã, eu fotografo, vou conversando até chegar o momento que eles não esquecem porque eu estou lá, né? Mas eles me acolhem, naturalizam a tua presença, a minha presença. E isso também a gente vai construindo, não é em um encontro, Diego. Eu falo que a fotografia documental ela é uma fotografia que você acompanha uma família. Eu tenho famílias que eu estou desde 2008, acompanhando, que eu chego na casa, abro a geladeira e pego água, sabe? Que maravilha. Então, assim,
ela já, as crianças me acompanham desde muito pequenininhas, então elas já sabem como agir comigo, já naturalizam mesmo essa minha presença. Interessante, porque a fotografia, lá no comecinho da história, ela servia muito a uma ciência que se fala muito pouco hoje no nosso universo, que é a antropologia. Total. Então, o fotógrafo serve a uma ciência que é a antropologia, e na antropologia existe a necessidade, evidentemente, de você se fazer o menos influente possível dentro daquele meio para não alterar o comportamento, né, de quem você está observando, estudando. E esse teu fluxo de atuação me lembrou muito essa posição do antropólogo. De observador. De observar, de interferir o menos possível, mas de saber que não existe a possibilidade de você estar no meio sem que haja influência da sua presença ali, principalmente quando você sabe que está sendo observado por alguém. Então, e é muito antropólogo. Bem por aí. E esse acompanhamento que a gente acaba fazendo com uma família gera muito mais conforto não, mas confiança mesmo da família no meu trabalho. Então, não só nos eventos importantes, por exemplo, batizado, aniversário, que eu acabo dando também mais uma linguagem documental desse dia, mas em eventos do dia a dia. Isso que enche meu olho também, que os meus clientes, que hoje são meus amigos, que eu chamo, eles acabam me chamando para fotografar coisas do dia a dia, o cotidiano. Eu falo que, para mim, no meu trabalho, o cotidiano me chama muita atenção. Esse cotidiano mais próximo, sabe? Simples, que todo mundo vive. Eu imagino que você realmente cria conexões quando você executa um trabalho como esse. Total. E criar conexões faz com que a tarefa de precificar um trabalho seja ainda mais difícil, porque você vai cobrar dos seus amigos por um serviço que eu tenho certeza absoluta que você faz com tanto prazer. Sim. Pelo que eu vejo no teu trabalho, não tem como alguém estar fazendo aquilo sem estar sentindo prazer no que está fazendo. Dá para ver na sua fotografia que tem esse sentimento de satisfação de estar fazendo. Aí eu imagino que precificar esse tipo de trabalho não seja uma tarefa fácil. Aí eu pergunto, esse trabalho de fotografia documental de família é caro? Depende do que é caro, né, Diego? Eu falo, meus amigos, meus clientes que começaram como clientes hoje. Você não está respondendo para mim, desculpa te interromper, você está respondendo para as pessoas que estão assistindo. Sim, que vão querer contratar você. Vamos. Gente, não é caro. Eu falo que não tem como botar preço em algo que não tem preço. É valor, é muito diferente. É lembrança, uma memória do que você vive. Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido. O quanto eu gostaria de ter fotografado, que a minha mãe tivesse fotografado o meu primeiro dia de aula, chegando na escola. Ela fotografou a minha saída de casa, mas a reação de quando eu vi os meus primeiros colegas, sabe? Hoje a fotografia documental faz isso, sabe? E impagável. É impagável. Lógico que a gente tem que botar preço. Não tem, como eu falei, a gente faz por amor, mas eu vivo do que eu faço por amor, né? Mas, por exemplo, eu tenho as minhas amigas que começaram como clientes aqui de Recife, que vão ouvir esse podcast e vão concordar comigo. Quando me chamam, Manu, vamos fazer um documental, não sei, passa orçamento, eu vou enrolando, até elas falam, menina, você tem que passar esse negócio aí que eu preciso pagar você. Porque senão a gente vai fazendo. E eu comecei a cobrir esse buraquinho aí de ter que cobrar por fazer algo que eu amo, fazendo os meus projetos autorais. Porque aí eu faço sem cobrar, é para mim que eu faço mesmo. Lógico que não para mim, mas para que todas as pessoas vejam, reflitam. Mas eu faço sem ter essa cobrança sem impor um preço, né? Colocar um número em algo que eu faço completamente assim, sem cobrança alguma, a não ser minha, né? Não que os outros, né? Para as outras pessoas eu não tenho essa cobrança, mas é diferente, né? Eu estou fazendo para entregar para essa família essas memórias, né? Como é que você precifica um instante da história de alguém? É muito difícil. Eu imagino que seja uma das partes mais difíceis do teu trabalho. Assim, difícil, mas assim, eu confesso para você que eu sou meio não muito organizada nessa questão de mudança de preço, eu preciso fazer isso. Eu vejo assim, no nosso grupo da FDF, a gente tem muita troca sobre precificação. Que legal. Sabe? A gente tem essa questão aí porque justamente é difícil você cobrar
por algo que você gosta demais, sabe, de fazer e que você quer que as pessoas tenham, sabe? Quando a pessoa, não, agora não dá, eu falo, caramba, você precisa ter isso na sua casa, você precisa conhecer a fotografia documental de família, sabe? É difícil você precificar isso. Então, eu tenho, a minha tabela não atualiza sei lá quanto tempo, porque veio pandemia, enfim. E eu estou segurando assim de uma maneira até para que as pessoas conheçam mais a fotografia documental. Você mesmo colocou, é algo novo, mas não é novo. Eu falo para todo mundo, gente, a fotografia documental de família é a nossa caixa de sapato que está lá em cima do armário cheia de foto. Eu duvido um em casa que não tem essa caixa. É a primeira fotografia que a gente tem contato. É a nossa fotografia documental de família. Ela é muito antiga. Ela vem... Toda a fotografia, desde o cinema, ele começa em casa. Por isso que a gente precisa muito valorizar o que a gente faz dentro de casa, sabe? Eu estava lendo ontem mesmo sobre, por exemplo, os irmãos Lumière, quando fizeram o primeiro vídeo, primeiro não dá nem chamar de vídeo, né? Mas foi do bebês no café da manhã. Foi dentro de casa, foi da própria família. E isso intensificou para o que a gente tem hoje, que é o cinema, né? Mas tudo começa em casa. Então... E todas as histórias são importantes. Todas. Não existe nenhuma história todas menos são. Importante, sabe? Uma diferente da outra. E todas têm as suas particularidades. Você vai em eu vou em cada família tem uma particularidade. Tem algo acontecendo lá que às vezes você percebe na fotografia, sabe? Cada família é diferente, cada família tem uma história diferente, mas eu sei que você também enxerga alguma coisa em comum entre essas histórias. Sempre. Isso está descrito em um dos teus trabalhos lá no teu site que eu vi. Sim. E tem um trabalho lá, Manu, que eu achei assim dos mais extraordinários, que é um trabalho onde você não fotografa. Aliás, até você fotografa porque é o suporte para aquilo, né, ser registrado e tal. Mas eu vi que você tem um trabalho que é uma pescaria, de certa forma, que você pega as fotografias que você encontra na rua. Ai, eu sou apaixonada. E eu fiquei, você não tá entendendo. Coisa incrível. Fiquei encantado com aquilo. Aquilo acho que é o teu trabalho que eu mais me identifico, assim, porque é um trabalho onde você não fez a foto, mas você pensa sobre como aquela foto foi feita, em que contexto, e eu vi que você faz umas colagens com imagens de contextos diferentes para criar uma terceira situação. Achei aquilo incrível porque coloca você fotógrafa, não necessariamente fotografando o conteúdo, mas trabalhando o princípio, a premissa da construção da imagem. Achei extraordinário. Quero muito mais dar parabéns e dizer que é encantador do que perguntar sobre. Mas já que a gente está aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como foi que começou essa tua busca por essas imagens que não são tuas, para construir um trabalho autoral. E eu nem sei de quem são. Isso que hoje esse trabalho é minha menina dos olhos, sabe? Sou apaixonada nesse trabalho. Eu tenho ele desde 2000, no primeiro ano de pandemia, 2020. E começou da seguinte maneira. Eu sempre viajo muito. E todas as viagens que eu fazia, eu comprava foto. Eu gosto muito de colecionar foto de pessoas que eu não conheço, mas eu comprava pelo que estava escrito atrás da foto. Eu ia em sebos, feiras, feiras em rua, e comprava essas fotos. Tá bom, era um costume meu, massa. Só que os meus amigos iam na minha casa e viam essas fotos que eu colecionava. Caramba, que mulher tá colecionando foto de gente que você nem conhece. Nem são dela. Eu tenho uma amiga minha que fala, olha, se livra dessas fotos, pelo amor de Deus, essas pessoas já morreram, você guarda, você não sabe a energia que tem nisso. Eu falo, calma, se for ver, eu tenho um monte de HD de gente lá, com um monte de foto de gente desde 2006. Enfim, e aí eu comecei a comprar, e os meus amigos começaram a viajar e comprar fotos para mim. Então eles mandavam fotos de feiras que eles compravam e me davam. É um ótimo presente para você, eu acredito. Pode comprar e me dar um monte de foto de sebo. Só que em 2020, primeiro ano de pandemia, eu comecei a encontrar fotos na rua. Eu moro em Boa Viagem, olhava para o chão sempre, uma foto. Uma primeira foto que eu encontrei, de 1964, uma mulher escreveu, fulano, não vou lembrar o nome dele, fulano,
olha as crianças brincando com os pombos em Paris. Falei, cara, coisa mais linda. Guardei essa foto. Semana seguinte, mais fotos na minha rua. Eu falei, cara, tem alguma pessoa que tá jogando fora a foto. E aí eu comecei a pensar, eu acho que com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa. Lógico. Principalmente no primeiro ano. Então elas começaram o quê? Organizar, tanto que eu mesma, enquanto fotógrafa, todos os meus clientes que não tinham feito álbum até então começaram a fazer álbum. Ficaram em casa, pô, agora a gente vai organizar. E eu acho que muitas fotos foram jogadas fora. E aí comecei, só que isso foi crescendo, eu comecei a encontrar muita imagem. E eu acho que sabe aquela frase, quem procura acha? Eu olhava um papel de costas, falei, já começa. Você começa a virar tudo, você vira uma doida, virando tudo na rua. Aí tem até algo curioso. Tempo atrás, que tem uns 3, 4 meses, deu um sábado, meu marido falou, pô, vamos pra praia e tal. Eu falei, vai indo, que eu tava terminando alguma coisa em casa, depois eu vou. Ele passou no mesmo caminho que eu. Quando eu cheguei na praia, eu tava com um monte de foto assim na mão. Ele falou, não pode ser. Eu passei no mesmo caminho, eu não vi. Eu falei, pois você não procurou. E outra, às vezes a gente sai na rua e no celular. Você não tá olhando ao redor. E você tá atenta, né? Eu tô sempre atenta procurando. Eu achei, dias atrás, uma caixa cheia de slide. Não, eu ainda não publiquei. Tem alguma outra coisa publicada desses slides. Mas assim, slides de lugares de todo mundo. Era uma pessoa dentro da caixinha. É a coisa mais linda. Eu ainda vou fazer esse trabalho com esses slides. Tu tem projetor de slides? Não tenho, mas hoje em dia você tem Pode escanear os slides, app, né? Isso, que você escaneia até no celular. E eu te pergunto isso porque recentemente me mandaram uma foto de uma sucata. Não sucata, mas alguém com um projetor de slides em casa disse, achei aqui. Quer? Eu quero. Pronto, vamos ver se a gente consegue socializar esse projetor de slides. Eu quero. Alô, Aninha, queremos o seu projetor, hein? Por favor, olha, para um projeto, para algo bom. Enfim, aí eu comecei a encontrar muitas fotos. E recebi um ajudante. Recebi um ajudante que sempre está caminhando na rua. Teu marido? Não, é um outro ajudante que mora lá muito próximo da gente. E ele começou a encontrar fotos também e a me entregar essas fotos. E dias atrás ele encontrou para mim uma história. É porque geralmente as fotos elas vêm rasgadas, né? A pessoa não quer mais, ela rasga. E eu acho incrível isso, de por que a pessoa rasga a foto, esse processo de término, né? De separação desapego com mesmo. A lembrança, né? De você rasgar. Tem até um fotógrafo, uma dica muito boa, que ele tem um livro que é sobre isso. O nome dele é Daniel Merli, ele é argentino. Por que as pessoas rasgam as fotos? E aí esse monte de foto que ele me entregou não estavam rasgadas. Elas estavam no lixo, ele me entregou. E era a história inclusive é o meu projeto que eu vou iniciar agora, que é a história de uma mulher e um homem que se conheceram e tem todos os momentos de troca de fotos dos dois. De 94 até 2017. E não vou dar spoiler, porque vai ser o nome do meu projeto, que é como os dois se chamavam, da sua, tal, para o... Então vai ser o meu projeto. Isso é uma novela. Você vai construir uma fotonovela. A ideia é reunir essas imagens que eu encontro. Tem um livro que se chama The Family of Men, que é na verdade, um catálogo de exposição que o curador Edward, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, não sei nem falar, porque é um nome bem difícil. Ele criou um grande álbum de família, desde o nascimento, desde o casamento até a morte, pegando vários fotógrafos muito famosos no mundo. É um livro, sério, para todo fotógrafo de família ter em casa. É incrível. Ele pega, tipo, Robert Capa, só esses fotógrafos muito famosos, assim, que a gente conhece. E eu quero fazer isso com as fotos que eu encontro de pessoas comuns, sabe? São as fotos que as pessoas fazem em casa. Fazer desde o início, desde o nascimento, porque essas fotos que eu encontro são fotos de tudo, de batizado, de casamento, de ano novo, sabe? O que está me segurando mesmo, que eu preciso com muito cuidado e também com uma influência um pouco da arte visual, é a questão do direito de imagem, né? Que a gente, como fotógrafos, a gente tem que pensar muito nisso.
que como eu vou expor isso, quem são essas pessoas, eu não sei quem elas são, porque eu vou encontrando, né? E esse teu trabalho, ele desdobra em exposição fotográfica, em livro? Em livro. Eu quero muito fazer um livro que é como esse catálogo da exposição que eu citei, porque eu acho que vai ser incrível. A minha curiosidade sempre em relação a esse projeto, por exemplo, eu vim de uma família do Sul, que mudou para Mato Grosso e agora eu moro aqui no Nordeste. As fotos que eu encontro são aqui do Nordeste, maioria, aqui de Recife. Eu comprei muita foto em Lisboa, por exemplo, e eu tenho fotos do Sul, eu tenho fotos de Mato Grosso. O quanto elas são iguais, sabe? É curioso, para não usar outra palavra, é curioso como até a formação das poses, assim, os homens no canto, as mulheres no centro, as pessoas mais velhas, onde elas ficavam. Interessante. Isso que me chama a atenção. Parece que você acha um ponto em comum entre a forma com que as famílias se fotografam. Exatamente. E isso parece que isso me mostra, pelo menos, de um ponto de vista também superficial, eu posso estar muito enganado, mas que a cultura visual, a cultura fotográfica, ela é um idioma comum entre as nações, de repente, pelo menos aqui no Ocidente, culturas diferentes têm coisas em comum, né? Já a forma de agrupar para fazer a foto de família. E os momentos que as pessoas fotografam. Assim, falei no início, né? O quanto a fotografia do cotidiano me chama atenção. Porque do cotidiano, eu digo, do dia a dia. E hoje os celulares eles estão aí para ajudar isso, né? Essa interação do produtor com a audiência, né? Ele diminui esse caminho. Porque a pessoa está com o celular, ela fotografa o cotidiano dela. Isso me chama muita atenção também. Mas essas fotografias, os momentos que as pessoas escolhiam, principalmente fotografar na fotografia analógica. E é incrível que eu não encontro nada recente. A mais recente que eu encontrei foi de 2017, revelado, né? Que provavelmente a pessoa revelou do celular. Mas hoje as pessoas não têm mais o hábito de revelar imagens. As fotografias do dia a dia. E isso para mim é um pouco triste, sabe? Porque o processo de você revelar, não eu passar pelo processo do químico e tal, mas o processo de você revelar, você cria um ritual. A família toda vê, sabe? E é engraçado porque é um contraponto super interessante. Ao passo que você tem uma possibilidade ali muito, muito viva de registrar momentos. Esses momentos eles são muito frágeis no suporte, né? Porque a rede social fecha, encerra e suas fotos... Exatamente. A sua história está sujeita... Tá onde? Está sujeita a uma plataforma digital que a qualquer momento pode deixar de existir. Então, me parece confuso você ter muito e ao mesmo tempo não ter segurança de que aquilo vai se propagar na história, né? Vai ser acessível para as gerações que estão lá na frente, como as fotos dos nossos pais e dos nossos avós estão lá na caixinha de sapato. Eu me preocupo muito com isso. Eu penso daqui 20 anos, por exemplo, hoje a fotografia da minha família conta muito da minha história. Na sua também deve ter o mesmo, né? Você pega todas as suas fotos, por exemplo. A minha mãe não tem nenhuma foto que ela se fotografou grávida de mim, quando ela estava grávida. Mas ela tem muitas fotos que ela fotografava. Mas eu sinto falta de ter me visto na barriga dela, sabe? É esse início que eu sinto que faz falta e a gente precisa bater sempre na tecla de que a gente precisa fotografar. Eu fico imaginando daqui 40 anos, não vai chegar a 40 anos, 30 anos, por exemplo, a história do meu sobrinho, que vai ser contada nos melhores momentos por selfie. Então, quem está contando a história? Era minha mãe que contava antes, era o olhar dela que contou a minha história. Mas e agora? Quem que vai contar? Que a maioria é selfie, sabe? E a produção de imagem, assim, é uma atrás da outra. A gente não tem mais aquele parar que a fotografia no papel, a fotografia analógica dava, e você contemplar esse momento junto, sabe? Com alguém ou você sozinho. Não tem mais isso porque é muito rápido. É celular, é like, vai embora, acabou.
Então, enfim, é um bate-papo longo para a gente entrar uma outra salinha que é a própria representação, né? Que hoje está acontecendo, que é o selfie. Em eras de metaverso, Eu como quero é ver que como fica vai a nossa ficar história? totalmente. Tem algo que eu sempre penso, por exemplo, eu tenho meu projeto com as mulheres velhas, né? Eu falo mulheres velhas porque é algo também que eu gosto de normalizar. O Vesper. Isso. E agora com metaverso, que a pessoa vai poder escolher quem ela é. Você para pensar, se uma pessoa vai querer escolher que ela é velha, né? E um mundo que está todo mundo que pode escolher ser jovem, que escolhe a imagem que vai representar. Eu acho isso muito doido. Parece que a gente precisa normalizar o que é normal. Exatamente. Eu acabei de lançar um vídeo, inclusive, sobre o Vesper, e uma das mulheres me falou: para você envelhecer, basta você estar vivo. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente normalizar muitas questões, e a velhice é uma delas, porque a coisa mais certa do mundo é que você vai ficar velho, você vai ter ruga, você não vai ter o mesmo cabelo, você não vai ter a mesma pele, tudo muda. Parece que as fotografias elas foram ficando menos honestas. Totalmente. De uns anos pra cá, com as possibilidades dos filtros e etc. E eu vi muito isso nesse teu trabalho de fotografia documental de família, e eu acho que a palavra que mais permeava assim, a minha leitura das tuas fotos era a honestidade. Sim. A honestidade de ter ali uma reprodução de algo que me parecia de fato muito real. Então, hoje, quando eu vejo uma fotografia comercial, eu não sinto honestidade. Não que seja uma coisa ruim, existe evidentemente... Sim, são duas coisas diferentes. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que eu sinto na tua fotografia documental de família, eu sinto honestidade, e nos outros segmentos que não tem compromisso com a realidade, eu sinto que é uma peça de ficção. E ok, porque a gente vai no cinema assistir Marvel? Sim, lógico. Problema nenhum, mas mentira, não existe Homem de Ferro? Não existe, não? Não? Poxa, gente. Pois é, gente. Existe ficção, existe a reprodução do real. Então, quando você assume tudo que há de real no ambiente e no comportamento das pessoas e assumindo o que elas são, eu acho que você fortalece o pé no chão e fortalece o que a gente está sentindo tanta falta, que é essa honestidade nas narrativas. Então eu fico muito feliz assim, em ver um trabalho como o teu ganhando as proporções que está ganhando, e isso porque eu sei que você é super premiada. Obrigada. Aí depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essas validações, que eu acho que uma premiação é uma validação para o que você faz, e muito merecido. Mas eu queria fazer esse pontuar que a gente sente falta de olhar para uma fotografia e saber que aquilo é real. Eu sinto falta porque eu venho de uma geração que consome uma fotografia real. Então, parabéns mais uma vez pela sensibilidade e pela honestidade da fotografia que você faz. Obrigada. Esse real, né, Diego, eu acho bem relativo, né? O que é real pra gente? É igual você falou, a fotografia não é errado, é diferente, é algo diferente mesmo que a gente faz. Do comercial para a fotografia documental, que é honesta no sentido de você respeitar quem você está fotografando, em toda a sua essência, sabe? Eu sinto muito isso quando eu faço o meu projeto autoral Vesper, que eu tô com ele desde 2017. Eu comecei fotografando a minha avó. E eu só fui fotografar esse projeto porque eu estava fazendo uma masterclass com uma fotógrafa que eu sou muito fã, e ela não tem nada de real, que é a Annie Leibovitz. Ela trabalha muito com intervenções, né? Lógico, vocês devem conhecer. Cara, com certeza, a gente gosta muito do trabalho dela. E ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que é a fotografia... Eu nunca tinha feito nenhum projeto autoral, até 2017. Ela falou que a fotografia que a gente faz da nossa família, ou das pessoas que a gente ama, que estão com a gente o dia todo, que conhecem a gente como ninguém,
é a fotografia mais difícil de se fazer e talvez aqui a menos a gente vai mostrar para alguém. Eu falei, meu Deus, aquilo me tocou, me arrepia de falar de novo essa frase, porque eu parei para pensar, realmente, eu fotografo tanta gente, tantas famílias, e cadê a minha, na minha história? E aí eu comprei uma passagem, no dia seguinte eu fui fotografar minha avó, foi em março de 2018. Fotografei ela estava vivendo assim, ela estava com 94 anos, 95 já, acho que foi 95, e ela não lembrava de mim. Ela não lembrava de quase ninguém que estava perto dela. Ela tinha, assim, lapsos de memória, sabe? E aí, quando eu cheguei no primeiro dia para fotografar ela, eu passei 10 dias com ela. Quando eu cheguei para fotografar, ela tava com a câmera, né? Ela já falou assim, não tenho dinheiro. Pode ir embora, não quero foto. Eu falei, não, ó. Aí que eu treinei a minha abordagem documental. Eu falei, não, ó, eu só quero conversar. A gente vai passar um dia conversando. E aí eu meio que entrei num personagem. Todo dia eu era um filho dela. Eu contava uma história do meu pai, uma história da minha tia, eu ia contando. E ela foi me recebendo até ela ir dormir, porque no outro dia ela já esquecia, já mandava eu embora de novo. Mas até que no final, mesmo que tenha um vídeo que pra mim é o meu vídeo, assim, não existe nenhum vídeo que eu vá fazer na vida que vai chegar perto, que foi no meu último dia com ela. Eu tava sentada na frente dela, como eu tô na sua frente, assim, eu tava com a câmera, ela já tava, assim, muito à vontade comigo. Eu fotografava ela em todos os momentos. Ela tava muito séria, as pessoas ao redor conversando, babá, e falando dela, porque ela tinha câncer de pele por muitos anos, então ela tinha muitas feridas na pele. E todo mundo falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, babá. E ela lá quietinha. Ela me olhou assim, e o povo tudo falando ao redor, alto, 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 e eu e ela aqui, ó, uma na frente da outra. Do nada ela olha pra mim e começa a rir, tipo, rindo desse povo aí, ó. Esse povo tá aí pensando em mim, eu tô aqui só te observando. Ela olhou pra mim, deu uma gargalhadinha e fechou a boca. Falei, cara, pra mim, esse momento, eu vi... Que troca incrível. É agora que ela entendeu o que eu tô fazendo aqui e eu entendi o que ela estava vivendo naquele momento. Que por mais que ela não estivesse lá, sabe, passando por todos os momentos que ela viveu de demência, câncer de pele, enfim, alguma coisa dela ainda estava lá, sabe? Até gaguejo de lembrar, porque é muito emocionante, assim, quando a gente vai fotografar a nossa família, é muito difícil, por isso que eu faço também esse projeto com o Lucas, que é meu marido, não aguenta mais me ver com câmera, mas porque eu acho que é um treino de você fotografar quem você mais tem a facilidade de dizer pra você a verdade, sabe? Eu acho que isso é difícil da gente ouvir hoje em dia. Pessoas sinceras, que falem do seu trabalho, que falem o que você tá fazendo. Então, quando você fotografa uma pessoa que tá aí, que conhece seu processo, que conhece tudo de você, ela vai falar. Ela vai ser honesta, ela vai te mandar embora, ela vai falar, não, pode ficar aqui comigo. E o Vesper nasceu com a minha avó. E aí, depois que eu terminei esses 10 dias, eu falei, bom, daqui até quando eu puder, eu vou registrar ela de 2 em 2 meses. Aí não deu tempo, eu só consegui registrar uma vez, ela morreu dormindo na segunda vez, 2 meses depois. E aí eu voltei, registrei esse momento pós-morte dela, né? E aí comecei com o meu projeto com outras mulheres do Brasil. Semana passada eu fotografei a primeira aqui de Recife, porque é muito difícil encontrar. Não é fácil, assim, É algo que eu quero desconstruir também com a minha pesquisa no mestrado, que é as pessoas velhas precisam estar nos nossos álbuns de família. E elas não estão. Estão, assim, aparecem em um ou outro momento. Nesse livro que eu citei, que é o The Family of Men, é a prova disso, do quanto a pessoa velha não aparece, porque ela é um antagonista, né? É o fim, ela tá indo embora. Engraçado, porque isso me parece muito de cultura ocidental, né? Essa não valorização de todo um saber que a pessoa idosa já acumula na bagagem, né, cara? E você vê que em sociedades mais primitivas isso é o inverso. A pessoa mais velha, ela é detentora do saber, ela viveu muito mais do que todo mundo, então ela sabe muito mais do que os outros e tem um valor diferente, né? Posso estar enganado em relação a isso também, mas eu acho que é muito de uma cultura ocidental, assim.
Sim. mais imediatista, com valores que são valores, enfim, que se transformaram, né? Eu diria até que não diria nem ocidental, né? São culturas que vieram do Europa, Estados Unidos, nós que somos descendentes, assim, maioria, né? Eu tô falando né? Que a minha avó é do Sul também. Então eu via que não tinha tanta necessidade, a família não sentia necessidade de registrar ela como ela estava. Ah, eu precisava de uma foto dela, pô, pegava a foto 30 anos atrás, a pessoa não é mais ela. Aí eu comecei a falar, caramba, gente, as pessoas mudam, a gente tem que parar de censurar um corpo velho. A pessoa, ela envelhece, todas as pessoas, e elas estão na fotografia também. A Susan Sontag fala isso, né? Para você estar no mundo, você está numa fotografia. Então, quem é fotografado quer dizer que existe, né? Então, eu falei, não, a minha avó existe, eu preciso fotografar ela, e assim como outras mulheres, porque eu estarei, se Deus quiser, nessa situação um dia, digo, envelhecer e tal. Tem algo super interessante nesse teu trabalho, Manu, que é o fato de você ter enxergado no seu meio, naquilo que está mais próximo de você, um tema relevante, e ter trabalhado documentando esse tema. Sim. O Vesper nasceu dessa forma, e eu acredito que o teu trabalho documentando o teu marido, sim, ele é um reforço dessa percepção de que tem tanta coisa ao redor da gente que é fotograficamente explorável, temas que são tão relevantes, e às vezes a gente não sabe, está procurando grandes viagens e temas para fotografar, e muitas vezes está ali pertinho da gente. Percebi que você tem essa visão aguçada para o que está perto de você. Sim. Aí tem o Vesper, que nasceu Sim. a partir dessa tua sensibilidade. Tem o trabalho com o teu marido também, que eu acho que é um trabalho que a gente podia conversar um pouquinho aqui sobre também, porque reforça essa percepção de que as coisas que estão perto são valiosíssimas. São valiosas e precisam ser documentadas. Sim. Para a posteridade, enfim, seja lá qual for o propósito. Tu pode contar para a gente um pouquinho como é que foi que nasceu esse teu trabalho? É Lucas o nome do teu marido? Lucas, isso. Eu fotografo ele desde que eu conheço o Lucas, eu fotografo ele. Tem um arquivo imenso de fotos dele, assim. Eu falo para ele, você é meu muso. Todo mundo tem uma musa, um muso, alguém, enfim, você é meu muso. Porque eu tenho mais fotos dele do que de qualquer outra pessoa no mundo, sabe? Eu comecei a fotografar ele, como eu falei, faz muito tempo, e eu me sinto muito à vontade em fotografar o Lucas, assim. Quando eu parei para pensar, eu falei, caramba, eu tenho um projeto extenso de fotos dele aqui. Isso já era tão natural de eu documentar os momentos de vida dele que refletiam também na minha vida. Eu falo que dentro de casa só é um reflexo do que está acontecendo lá fora. Por isso que tudo que está dentro de casa também merece muita relevância. A gente viveu pandemia, o que aconteceu? A gente ficou dentro de casa. Então, dentro de casa, muitas coisas aconteceram durante a pandemia, tanto que a fotografia doméstica ela cresceu muito durante a pandemia, né? E Lucas, assim, ele já passou por vários momentos na vida dele, a mudança, ele perdeu a mãe, enfim, todos os momentos que vivemos juntos eu registrei sem perceber. Assim, eu estava fotografando aquele momento dele. Mas não tinha pretensão de virar um trabalho autoral. Não, eu fotografava assim, por necessidade mesmo. Eu falava, eu preciso vamos fazer uma foto. E ele vai, o bichinho. Eu amo você, viu? Porque ele vi algumas fotos, mas assim, Lucas, diga-se de passagem, é muito bonito. É muito bonito. Então, assim, ele é bom dificilmente você ia passar na frente dele, não ia querer fazer uma foto. Né? E assim, nos primeiros meses de pandemia mesmo, quando nós dois estivemos com Covid, que ele fazia o teste em casa, eu falei, cara, eu preciso registrar isso. Então eu fui fazendo tudo. E o reflexo da pandemia pra gente foi esse. Foi nós dois em casa, no apartamento com cachorro, mais de 30 dias os dois trancados em casa, juntos, assim, que ele também... E você consegue fazer uma foto de um teste de Covid virar uma imagem linda, cara. Não, aquele teste Covid fala muito. Cara, pra mim aquela foto não é só um teste Covid, sabe? Fala muito sobre o momento que a gente viveu, não só sobre Covid, mas também como foi a Covid, principalmente para a população negra,
enfim, é muita coisa que aconteceu, né, durante a pandemia, que eu acredito que nessa foto tá super reunido, Tá muito né? bem reproduzido. A foto é um gatilho pra gente pensar em muita coisa. Exatamente, eu falo, não é sobre isso, mas é um gatilho para você pensar em outras coisas. E aí quando eu parei para pensar, falei, caramba, isso aí nasceu um projeto que se chama Na Hora do Sétimo Anjo, que é um livro que não foi terminado por Érico Veríssimo, que era sobre a paixão de duas pessoas, que não foi terminada. Então, e é um dos capítulos de um dos livros, que é A Disciplina do Amor, de Lígia Fagundes Telles, que é maravilhoso, indico para todo mundo ler. E comecei a juntar, reunir essas fotos. Eu falei, cara, esse projeto é a história de nós dois, só que só você aparece nele. Tem tudo nele. Toda a nossa história, tudo que você viveu, tudo que eu vivi, tá aqui, só que só com a sua cara. Inevitavelmente, o fotógrafo tá na foto. Exatamente. Sempre. Eu não tem como desligar uma coisa da outra. Eu falo, todas as nossas imagens têm a gente nelas. Sempre. E nesse projeto com ele tem eu inteira, assim. Eu falo, esse é o que mais eu apareço, porque eu tenho mais naturalidade, mais tranquilidade, assim, em fotografar. Você tá muito conectada com o tema, ele, né? Já... Outra coisa que eu percebo, percebi, principalmente nesse teu trabalho, ou nesses teus trabalhos autorais, é que existe um ponto em comum, que é um elemento estético que está presente ali, que eu me perguntei se era, de repente, a ferramenta que você usava, que dava aquela estética retrô. Eu fiquei pensando se era pós-produção. Aí você chega aqui e me diz que fotografa com médio formato. Sim. Como é essa tua relação com as ferramentas que você usa e como é que elas influenciam no resultado final da tua foto? Tu tá documentando uma família, por exemplo, aí começa a fotografar com um tipo de ferramenta. Sim. Tu te dá a liberdade de mudar a ferramenta no meio, ou tu precisa fazer o uso da mesma câmera, das mesmas lentes, para poder ter essa unidade estética? Não, eu não tenho... Tanto que eu trabalho com duas câmeras diferentes, são da mesma marca, né? Eu trabalho com Nikon. Mas eu vou te falar uma coisa, que é um segredo meu, viu? Anotem, porque é imperdível esse segredo. Eu não tenho segredo nenhum, porque eu não faço pós-tratamento. Quase nada. Assim, a minha foto, ela sai pronta de quando eu fotografo. E é algo que eu busco sempre, que é deixar pronta mesmo, que é a leitura da luz naquele momento. Eu gosto muito da luz, eu gosto de uma luz bem massa, assim, bem subexposta. Eu gosto de uma foto subexposta. Então, pra mim, a foto tá desenhada. Eu jogo ela pro computador só porque a gente precisa fotografar em RAW e tá pronta aí. Mas sim, eu uso dos dois, câmera digital, a minha lente principal até esses dias foi a 24mm. Eu vi que ela tá para vender, hein, galera? Tá pra vender, gente, vamos comprar. Mas eu tenho duas, de tanto que eu gosto. A 24mm e agora a 35mm, que eu voltei para ela porque eu senti uma necessidade assim de mudar. Eu tava muito com o 24mm, eu falei, não, eu preciso mudar. Também, porque isso me dá uma leitura sobre o teu trabalho também. O 24mm é grande angular. Totalmente. Inevitavelmente você tem que estar muito perto do que você está fotografando. É isso que eu gosto. Né? Isso coloca o espectador dentro da cena também. É isso que eu gosto. Eu gosto da 24mm porque ela me obriga a praticamente deitar, abraçar com a pessoa, assim. E isso dá muita diferença no resultado. A 35mm ela me afasta um pouquinho, mas ainda me deixa dentro do que está acontecendo. Mas a 24, eu falo para quem faz documental, para quem pensa em entrar no documental, não é porque eu estou vendendo, não. Mas é uma lente que realmente ela te coloca lá dentro do que está acontecendo. Te coloca próximo ao que você está fotografando. E a 35mm agora eu comprei porque eu sentia mais uma necessidade de ter algumas imagens, alguns retratos durante o meu trabalho documental. Retrato eu sempre peço, eu sempre faço, porque eu acho que o documento ele não é só aquela fotografia que eu não interfiro, mas é também uma fotografia que fala daquele momento, e o retrato fala muito sobre o momento. Se é bom em retrato, você vai concordar comigo, mas o retrato tem todo o documento do que aquela pessoa está passando naquele momento. Eu digo, esse retrato mais natural mesmo, que você faz no ambiente da pessoa, isso, sabe? Com certeza. O retrato ele é um pouco do que o personagem tem para dar para você.
O personagem ele tá dando para você alguma coisa. E esse momento do retrato eu sempre considero que é algo que o personagem está entregando para a câmera. Exatamente. Você tem que ter a capacidade de pescar, pegar. Tem aquele negócio de roubar a alma. Senão a gente não rouba nada de ninguém, a gente só faz uma troca. Isso aí, ele tá te mostrando, é isso que eu vou te dar, o que você vai me devolver. Então eu faço sim retratos e geralmente esses retratos eu opto pelo também fazer com uma médio formato, que é uma câmera analógica, gente. Jovens. Que maravilha. Jovens é uma câmera analógica, é maravilhosa. Esses dias a minha quebrou aqui e, nossa, eu fiquei órfã aí por alguns meses. Graças a Deus consertei, deu tudo certo. E depois que você arruma essas câmeras, elas duram, sei lá, mais décadas, né? Eram equipamentos que não eram feitos para ficarem obsoletos, né? Eram equipamentos que eram produzidos para serem bons enquanto a natureza permitisse que eles existissem, né? E não tem igual. Não tem. Eu sou apaixonado por esse tipo de suporte. Namoro muito, gostaria muito de fazer, mas é tão difícil hoje conseguir os insumos, né? Como é que tá para tu ir atrás? Tu tá comprando na internet, tá fazendo revelação? E eu tenho amigos, bons amigos também, que me dão um filme às vezes. Vendem a câmera, ou quebrou a câmera, não vai pagar agora, pro filme também não ficar lá na geladeira, né? Eles mandam para mim os filmes e eu acabo usando. E eu tinha filmes da minha mãe ainda, que eu fui agora para casa dela e peguei vários filmes dela. Então, que é o 120, né? A 35mm eu tá mais de ladinho. Depois que você conhece um filme 120, uma média formato, o resultado dela não tem como comparar com uma digital. Para mim, assim, não tem. O filme PB e o colorido também, ele no filme mesmo, analógico, ele tem alguma coisa que o digital nunca vai alcançar. Eu posso tentar de inúmeras maneiras, mas não tem. Aí, tecnicamente, a gente pode pontuar. O filme ele tem um alcance dinâmico maior do que o digital. Então, você consegue reproduzir detalhes ali no claro e no escuro ao mesmo tempo. E o digital ainda não chegou nesse alcance dinâmico tão amplo. E eu acho que essa percepção que você tem, ela é sobre isso mesmo. Assim, eu vejo uma fotografia antiga, produzida com a câmera de médio formato, eu fico maravilhado, porque você tem ali uma quantidade de informação e uma fidelidade de reprodução de detalhes que é um negócio incrível. Não. A fotografia hoje que a gente conhece, que é produzida com câmeras full frame, antes eram chamadas de pequeno formato, né? Hoje a full frame a gente considera full frame muito. E assim... Quando eu tenho o resultado analógico, eu pego a foto que eu fiz. Geralmente eu faço com digital e analógico. Como eu falei, durante o meu trabalho eu me permito mudar. Às vezes eu estou fotografando nada, eu começo a filmar. Sei lá, me dá vontade, eu vou filmar. Não tem um roteiro a seguir, eu não tenho... Eu sei que tem fotógrafos que vão com questionários preenchidos, sabe? Isso era uma coisa que eu queria perguntar para você também, assim, porque você tem uma premissa na sua fotografia documental de família, que é intervir o mínimo possível. Sim. Então, como é que fica... Eu não sei se a palavra planejamento faz parte do teu abecedário aí dentro da fotografia documental. Porque como é que você planeja algo que você quer realmente que seja honesto ali, né? Eu não sei como funciona isso pra tu, mas eu fico muito curioso pra saber como é que tu trabalha, assim. O que é que tem no pré, o que é que tem no momento, você já descreveu pra gente. Mas como é que fica a cabeça e o coração, assim, no momento, nos instantes anteriores à execução do trabalho? O que é que você pensa? Cabe planejamento? Nem um pouco. Eu não planejo. O único planejamento que eu tenho é de carregar a bateria. E deixar cartão bem descarregado, ter bastante cartão aí do meu lado, mas eu nunca faço um planejamento assim. Eu tenho que saber a hora que eu vou chegar. Até para não pegar meu cliente surpreso lá, do nada aparece alguém na casa e tá aí. Mas eu tenho que saber só isso. Quando eu comecei a fazer fotografia documental, a gente segue várias receitas de pessoas que já estão, enfim, há mais tempo que a gente. Olha, faça isso, faça aquilo. Para mim nunca dava certo. E isso começou, de certa maneira, a me frustrar. Eu falei, caramba, comigo não dá certo. E aí, quando a gente pega confiança no que a gente faz, a gente começa a ter a nossa própria metodologia. E a minha metodologia sempre foi, eu não quero saber nada de você antes de eu te fotografar.
E o que acontece... Alguns clientes que vêm para mim, eles vêm de outros fotógrafos. Então, eles já esperam essa reunião antes para eu pegar toda a história da família, escreve aqui, fala. E eu sempre falo, não, gente, eu preciso, no dia, eu quero ter esse contato com vocês, eu quero que vocês me contem a vida de vocês como se eu fosse uma amiga chegando na sua casa querendo saber de tudo. Eu quero descobrir, eu quero ter essa surpresa no dia das fotos. Se eu souber tudo antes, eu já vou com tudo, eu já vou como um fotojornalista, já esperando que aquele momento vai acontecer. E eu não quero isso, eu quero estar preparada no sentido assim de me surpreender com aquilo que vai acontecer. Então, eu não faço nada. Planejamento é bateria, enfim, HD, tudo, que é depois. No dia, eu só chego na hora e vou. Vai seguindo o fluxo, almoço com a família. Eu falo, quem entra na fotografia documental tem que estar disposto a viver um dia, pelo menos. No meu caso, eu acabo indo várias vezes, né, com a mesma família. Está disposto a viver com ela o que ela vive, né? Você vai dormir? Bora dormir também. Vamos ver um filme, bora ver um filme também. Tem que fazer parte, né? Você tem que fazer parte, porque o que a gente tenta mostrar com a fotografia documental de família é o momento fiel daquela família, né? E não só esses momentos cotidianos que eu fotografo, mas também, como eu falei, eventos, por exemplo, aniversário, que eu faço com uma linguagem mais documental. O que eu mais gosto é o antes do aniversário e o depois. É o momento que eu mais amo fotografar. Que eu vou antes para casa da família, hoje eu só faço aniversários em casa. Não faço mais em casa de festa justamente porque a minha linguagem hoje é caseira, é documental mesmo. E meio que numa casa de festa você tem algumas travas de produção para fotografia documental, né? Era o que eu sentia, não é uma regra, tá, gente? Não é nem um ambiente comum da família, né? E assim, tem hora muito curta, o tempo diminui, enfim. Então eu vou antes para casa da família, eu vejo toda aquela arrumação e correria, joga a roupa para lá, e corre para a sala e pega isso, e pega... Esse entre momentos é o que me chama muita atenção, sabe? O que vai acontecer? E aí você tá vendo a pessoa que ela não tá nem aí para você, porque ela tá atrasada, ela quer correr, ela quer fazer as coisas e chega lá na hora da festa é outra pessoa, né? Depois da festa, que acaba, todo mundo vai embora, agora a gente vai para casa, vai abrir os presentes e aí esse momento é outro momento que eu gosto muito, porque tá todo mundo cansado. Já não tá nem mais aí com a fotógrafa, faz o que você quiser aí, deita, vamos dormir. Então, agora, sábado mesmo, eu vou ter um que eu vou passar o dia de aniversário da menina, 8 anos. É o segundo que eu faço, ela fez um documental comigo no ano passado, esse ano vai ter de novo. Então, não tem planejamento nenhum, segue o fluxo, gente, eu acho que quanto mais honesto eu for com as minhas famílias, mais honesta vai ser minha fotografia, né? Eu vejo você descrevendo como é o seu trabalho e eu fico imaginando que você seria uma grande roteirista, uma grande cineasta também. Eu não sei se tu tem alguma pretensão de trabalhar com audiovisual, mas eu acho que as histórias das famílias sendo contadas por esse teu ponto de vista, a partir de imagens em movimento, também seriam super interessantes assim, de serem vistas. Vou ficar torcendo para um dia você passear por esse universo também, se já não está passeando. Posso contar depois do banheiro? Pode. Vocês estão vendo que tem alguma coisa pingando aí atrás de você, né? Ainda tá. Era isso que eu ia te dizer. Na hora ela Isso deu uma agora olhada. faz tempo. Eu olhei faz tempo, tipo o tempo todo. Deve estar chovendo bem forte lá fora, assim. Quando está chovendo forte, a gente... Manu, eu tenho uma recordação muito remota da minha vida, que é uma recordação de uma fotografia. Minha primeira fotografia foi uma fotografia de nu. Sabe, bebê peladinho? Ai, As quem não mães tem? Nossa senhora, quem não viveu isso, né? Sabe o que tem de curioso nessa minha recordação? É que eu lembro da figura do fotógrafo fazendo essa foto. Minha gente. E ninguém acredita na minha família quando eu digo que eu lembro da cena. Ninguém acreditava até o dia que eu disse pra minha mãe como o fotógrafo estava vestido. E ela ficou assim, meio surpresa. E faz tempo? Tem uns 20 anos. É isso que eu disse. Essa fotografia tem 36 anos. Pensa. E você ainda tem? Tenho essa foto ainda. Tô deitado num carrinho de bebê, sem roupa. Sim.
E eu lembro da figura do fotógrafo conversando com minha mãe, me organizando no carrinho. Eu devia ter uns 6 meses. Eu não sei como essa lembrança acontece na minha cabeça. Não consigo justificar por que ela acontece. Mas ela aconteceu. Eu guardei. E isso é um momento que eu acredito que foi o momento que eu decidi que eu seria fotógrafo. Porque a figura do fotógrafo sempre me gerou uma curiosidade. Então eu me envolvi profissionalmente com fotografia há mais ou menos uns 15 anos, mas ela sempre fez parte da minha vida como algo que me despertava curiosidade, talvez por causa dessa imagem do fotógrafo e depois de ver a fotografia e fazer essa conexão de estar fora e estar dentro da cena. Caramba! A fotografia vernacular, a fotografia de família, mexendo com as lembranças da gente, né? Tem uma frase que também da Annie Leibovitz, que é... Frase não, foi algo que ela citou, que é pra gente pegar as nossas fotos da nossa vida, da nossa infância, as fotos que mais marcam a nossa vida. Pega essas fotos e compare com as imagens que você faz hoje. Eu fiz esse exercício e falei, meu Deus, eu posiciono as pessoas da mesma maneira que eu me posiciono quando eu vou fotografar alguém para pegar a mesma luz que as minhas fotografias, que a minha mãe fazia da gente, que as minhas preferidas, são iguais. Falo, olha como fica, isso fica muito na memória. Fica, a nossa memória visual, ela vai sendo construída e ela transborda quando a gente vai produzir a nossa própria fotografia. Totalmente. Isso é uma coisa que eu tenho percebido também, assim, olhando clinicamente para a minha produção fotográfica e para a produção fotográfica das pessoas que eu conheço de perto. Parece que é sempre isso, assim, é tudo que você coloca para dentro em uma hora... Tudo que você respira, você expira. Expira, exatamente. Aí eu sei agora, conversando com você, que uma das influências na sua fotografia é a Annie Leibovitz, que é uma grandíssima retratista, fotógrafa de moda, de publicidade, etc. Mas eu lembro que no começo da carreira dela, ela era muito mais fotojornalista e fotodocumentarista. Sim. Então, além da Annie Leibovitz, quem mais influencia esse teu repertório de possibilidades fotográficas? Nossa senhora, agora você me pegou, porque o que tem de gente é difícil. Deve ter uns preferidos aí. Difícil fazer uma lista, assim, porque eu me inspiro muito de pessoas que estão perto de mim, assim, de amigos que estão produzindo mesmo, mas eu também me inspiro muito em teóricos, gosto muito de ler sobre a fotografia, de quem estuda, quem faz pesquisa. A Annie mesmo tem uma foto que antes desse momento bem... hoje ela se considera artista visual, né? Ela fala que ela não é mais fotógrafa, ela é uma artista visual. Porque parece ela interfere. Que é o destino de todo fotógrafo quando começa a ressignificar a própria carreira, né? Alguma coisa, a gente começa a mudar. E a foto preferida dela, que abre um livro dela, é uma foto da mãe dela. Uma mãe já uma idade bem avançada, assim. É uma foto simples, você olha e fala, caramba, é uma foto simples, mas é uma foto que te derruba, assim. E eu tenho certeza que a fotografia simples é a mais difícil de se fazer. É muito difícil você ter uma fotografia simples, que se aproxima da pessoa que você está fotografando, é a mais difícil. Então eu procuro muito fotógrafos que trabalham com essa simplicidade, tanto na abordagem da pessoa que está fotografando, e tanto quanto na fotografia mesmo que você vê. Os elementos da imagem são simples, sabe? Então eu busco muito isso. Quem trabalha muito com tratamento e edição nem deve gostar de mim, gente, porque não tenho nada contra vocês, tá? Pode trabalhar, acho massa. Mas é outro caminho. Acho que a fotografia ela tem várias vertentes que a gente pode e deve gostar, seguir, enfim. Mas os fotógrafos que eu gosto muito são fotógrafos que usam muito bem da simplicidade, do que o que está acontecendo agora, aquilo é a foto pronta e é isso. Eu tenho um grande amigo meu, que é Rafael Alves, lá de Manaus, que trabalha com uma fotografia bem subexposta, que é algo que eu gosto muito de fotografia subexposta. Então, é uma pessoa que eu admiro também. A gente tem muitas trocas. A Giovana Ghiotti, que é de Brasília, que é minha amiga, minha sócia no FDF, ela tem uma fotografia também muito singela, muito próxima, honesta das pessoas.
Tô falando fotógrafos assim próximo, porque é muito difícil pensar em gente global, porque hoje o mundo está produzindo muita coisa boa. Eu fiz mentoria em 2018 com a Irmina Walczak, não sei se é uma fotógrafa maravilhosa, ela é polonesa, e também abriu muito minha cabeça em relação a essa fotografia simples, sabe? E a Márcia Charnison aqui no Brasil, que também começou muito na fotografia de casamento, e eu já acompanho ela em outro tipo de trabalho, que é mais voltado para autoral mesmo. Não, deixa eu organizar essa frase, porque toda fotografia é autoral, gente. Mas é um trabalho menos comercial, mais voltado para... Enfim, para... A gente tem trabalhado para fotografia autoral se transformar numa fotografia tão comercial quanto a fotografia comercial. Eu acho difícil dividir. É difícil dividir, mas parece que essa fotografia que a gente chama de fotografia autoral, ela está dentro de um espaço, dentro de um limbo que parece que não pode se transformar em um produto e gerar renda para o fotógrafo, etc. A gente tem... Meio intocável, assim, sabe? Quem faz comercial faz muito pouco autoral. E eu acho que não é bem assim que as coisas poderiam andar, né? Parece que a gente divide algo que tá tudo dentro de um mesmo É a mesma pessoa. Eu universo. falo, gente, como é que você vai dividir você em dois? Tipo, agora eu sou fotógrafa comercial e agora eu sou fotógrafa autoral. Eu acho que só não é autoral quando você tá reproduzindo alguma coisa de alguém que já está pronto. Exatamente, que não é da sua autoria, né? Então, exato. É isso. Mas a fotografia... É um sonho que essa fotografia autoral ela seja tão rentável quanto a fotografia comercial. Mas está mudando muito. Sonho, tá? Eu estou percebendo até grandes empresas, assim, Casas Bahia mesmo, no passado, no Dia dos Pais, convidou vários fotógrafos que fazem fotografia documental no Brasil e pediu fotos deles para fazer a propaganda. Então, assim, a fotografia de casa, que é também uma fotografia mais, como você mesmo colocou, com menos tratamento, com menos intervenção. Isso. Então, até nisso, até no mercado publicitário isso está mudando. Eles estão percebendo, né, que a fotografia doméstica aumentou muito também nesses últimos 2-3 anos. Mas até me perdi, eu estava falando das minhas inspirações. Foi, das referências. Isso, são todos os dias eu acho milhares de referências, todos os dias. E como eu sei que você é alguém que gosta muito de teoria, de pensar a fotografia, eu tenho certeza assim, que acumular referências é parte da sua rotina. Né? Você está ali provavelmente constantemente inspirada porque você está consumindo muita coisa bacana também, né? Aí eu tenho uma pergunta, Manu, uma pergunta muito tendenciosa, porque de certa forma eu acho que eu já imagino qual seria a resposta. Aqui no Nordeste a gente tem um tipo de literatura que dialoga em 2 segmentos da literatura. A literatura de cordel. Ela pode ser o cordel ele pode ser uma literatura que envolve ali um poema e ao mesmo tempo ele pode ser informativo. Sim. A literatura de cordel tem muito disso, né? A gente, no interior do estado aqui principalmente, a gente tem uma cultura muito forte de literatura de cordel. E nesses cordéis, os autores eles são informativos porque eles abordam muitos temas do cotidiano para informar mesmo, com esse viés de informar. Mas também ali, inevitavelmente, você tem poesia, tem os poemas, tem as prosas. E eu fico sempre tentando fazer conexões de fotografia com outras artes. E eu imagino que a fotografia, por ela ser essa arte ou esse meio de comunicação onde você escreve com luz, se é uma escrita, se a gente diz coisas com a nossa fotografia, ela também pode de alguma forma se conectar com gêneros literários. Totalmente. A tua fotografia, ela se conectaria, por ela ser documental, mais com o texto descritivo jornalístico ou com a poesia? Eu acho que nem... Ou os dois? Eu acho que... Como na literatura de cordel. Eu acho que nem com um nem com o outro. É tão difícil isso. Eu me identifico muito com o que a Susan Sontag escreveu. Muito mesmo. E eu acho que a escrita dela, a filosofia, né, que ela desenvolveu, ela era uma filósofa,
tem muito de poesia, sabe? Ela desenvolveu de uma forma muito poética o que ela tinha para dizer sobre a fotografia. Então eu me identifico demais com o que ela escreveu. E ela não era fotógrafa. Ela foi casada com a Anne por uma coincidência que depois eu fui descobrir, assim, uma coincidência para mim, que eu não sabia. E para mim, eu me identifico muito com o modo de escrever dela. Eu confesso que eu não sou a mais conhecedora de poesias, mas eu acho que a poesia é o nosso olhar que dá, sabe? É a gente que vê a poesia em tudo que acontece. Tudo tá dentro da gente, né? Eu posso ver algo que para você não é poesia, para mim é. Então, acho que tudo é relativo. Eu tento ver hoje uma poesia em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou fotografar e conectar com algo bom, sabe? Acho que o mundo tá cheio de tanta coisa ruim acontecendo e tem tanta coisa boa que tá, como você mesmo colocou maravilhosamente bem. A gente precisa ir longe para fazer coisas grandes, sabe? A gente vai fazer coisa grande se fizer a diferença na vida de alguém. Muito bem. E se alguém tá do meu lado, melhor ainda, que economiza, né? Economiza. Maravilha. Então, eu acho que é isso. É você olhar a poesia, você ver poesia, é você ter em tudo, é você ter uma sensibilidade desenvolvida. E como que a gente desenvolve a sensibilidade? Existem 1000 maneiras de desenvolver ou melhorar a nossa sensibilidade a respeito de tudo. É me informando, é lendo, é assistindo bons documentários, assistindo bons filmes, boas novelas, gente. Eu sou noveleira, adoro Pantanal. Não acho que não. Acho, inclusive, que a produção da teledramaturgia brasileira tem crescido muito em qualidade assim, fotográfica. Não sei se por causa das TVs Full HD, não sei o que foi que aconteceu, mas a preocupação com a fotografia... Não, essas imagens da última novela, gente, não vou... Sensacional. Não, é sensacional. Eu fico passada, eu falo, caramba... Eu fico pesquisando quem que foi a equipe que fez essas imagens, porque são muito lindas, assim. Então, tudo me inspira. Ontem mesmo eu descobri uma plataforma de filmes gratuitos muito boas, com filmes contemporâneos produzidos no Brasil. Dá pra falar? Por favor. Tá. Se chama embaúba.play. São só documentários e filmes brasileiros. Olha aí, galera, anota aí. Contemporâneos e, assim, produção... Não vou falar palavrão aqui, mas... Pode falar, vamos lá. Uma produção fuderosa. Fuderoso não é palavrão não, mulher. Mulheres cineastas, muita produção, assim, onde toda a equipe é de mulher, formada por mulher. Incrível. Enfim, tem muita coisa no Brasil, gente. Eu falo, a gente bebe de uma escola, umas referências muito de longe. Europa... Estados Unidos. Primeira fotografia, quando você aprende a fotografar, quem que é o primeiro fotógrafo que você conheceu? Vamos lá. Cartier-Bresson. Todo mundo. Eu lembro até a foto que você deve ter conhecido. Não foi o meu, não. Mas eu sei que é a referência inicial para todo mundo. Não que ele não seja... Eu acho que alguém como ele... É extraordinário. É extraordinário. Captar... Fura muitas bolhas. Né? Demais, assim. Mas tem muita coisa aqui no Brasil. Walter Firmo, você deve conhecer. Com certeza. Nair Benedito. Eu tive uma leitura de portfólio com Nair Benedito em 2020. Que inveja que eu tenho de você agora. Eu sinto inveja do meu eu em 2020, porque ela leu esse meu projeto das mulheres. E eu tive 20 minutos com ela. Foram os 20 minutos assim, antes e depois. Ela é documentarista e quem não conhece? Quem não conhece, pelo amor... Você conhece, Douglas? Nair Benedito. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar, Douglas, pelo amor de Deus. Nair Benedito é uma... Nossa, a hora que ela leu... É uma entidade. A hora que ela leu, viu o meu trabalho, que ela deu caminhos que eu poderia seguir, eu falei, meu Deus, como que eu não... Sabe, gosto muito de leitura de portfólio, indico para todo mundo que tenha projetos em andamento. O Brasil oferece várias, assim, tem vários editais, né, várias chamadas de leitura de portfólio. Quando ela fez a leitura do meu, 20 minutinhos bastou para eu falar, eu amo você. Você é maravilhosa, você tem muito que ensinar ainda, né, para muitas pessoas, muitos jovens, principalmente que estão começando hoje na fotografia, que tem referências em Instagram, né? E, enfim, eu acho que quando ela leu, eu falei, caramba, que mulher. Ela é incrível, é extraordinária. Eu acho que tem outros nomes de fotógrafas que precisam ser
muito mais difundidos na fotografia brasileira. Tem pessoas incríveis fotografando. E você, inevitavelmente, está nessa lista de pessoas incríveis. Obrigada. Que a gente teve a felicidade de trazer para o Fotoprosando. Infelizmente, eu vou encerrar a nossa conversa para não terminar todo o assunto, noite, né? todo o assunto que eu sei que a gente pode conversar. Com certeza. Então eu já vou, Manu, lhe adiantar um convite para você vir aqui uma segunda vez, porque eu tenho certeza que a gente ainda estica essa conversa um bocado. Vamos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei muito vocês dois, e o parabéns, Douglas. Parabéns, Diego. Foi muito bom estar aqui e eu adoro conversar, gente. Me chamem para café, cervejinha. Me chama pra caipirinha. Muito bem. Pro pagode e vamos. Manu, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A conversa foi maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras conversas dessas ainda. Obrigada. E eu sei que um dia aí, brevemente, vamos fazer uma collab. Eu vou adorar. Eu vou aperrear para isso acontecer. Então vamos. Beleza. Tchau, gente. Obrigada. Tenho planos para esse nosso encontro. Fechado. Então, gente, eu vou, infelizmente, terminar o nosso Fotoprosando de hoje, porque a conversa estava muito boa. Eu quero agradecer especialmente a vocês que ficaram aqui conversando com a gente até agora, porque eu sei que vocês estão aí também trocando ideia dentro de casa. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, Escambo Fotográfico, Recife Image, locadorafotográfica.com e Escola Pernambucana de Fotografia. O Fotoprosando acontece graças ao apoio dessas empresas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, nos vemos lá fora agora. É isso. Fotografando. Bye, galera. Tchau. Até a próxima.